Irmãos, nós estaremos entrando hoje, ou continuando a nossa série de Apocalipse. Já estamos no capítulo 9, graças a Deus. E a missão é acabar esse livro todo, pregar ele todo, para entrar em outro livro que Deus dará direção, o qual nós iremos iniciar do começo até o fim também. Sempre com as quintas aleatórias, atributos de Deus e conforme a necessidade da igreja. Apocalipse capítulo 9, vamos lá. A quinta trombeta chegou, irmãos. Vamos pegar do 13, né, irmãos? Vamos lá? Pegar do capítulo 8, versículo 13. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 13. E aí nós entramos, para nós entrarmos melhor aqui. Todos encontraram? Amém? Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Vamos entrar no primeiro ai agora. Aqui trombeta, primeiro ai. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado o poder com que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Já deu para ver, né? Porque que o pior ainda estava por vir. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha também cabelos como cabelos de mulher. Como cabelos de mulher. E os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinha poder para causar dano aos homens, por 5 meses. Repetição do versículo 5, vocês prestou atenção. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Senhor, vamos fechar os olhos para orar. Senhor, nós te damos graças. Eu fico trêmulo diante de um texto como esse. Ajude-nos, por favor, a entender. Traz iluminação para a sua igreja. É a sua palavra, é o Senhor que me deu. Então me ajuda a proclamar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso que Cristo seja resplandecido em cada rosto aqui. Eu preciso que o Senhor, o Teu Espírito, me incapacite, porque eu sou fraco demais, incapacitado. Que o Senhor receba a glória nisso. Que a sua igreja seja edificada mediante a luz e a explicação da Tua palavra. E que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já deu para perceber, né, o porquê que o pior ainda estava por vir? Ficou claro na leitura, não é? Por que a águia voou dizendo ai, ai, ai dos restantes das vozes? Hoje foi o dia de descarregar os microfones. Cadê o outro?
Faltam as coisas. Glória a Deus. Vamos lá, vamos dar continuidade. Como eu estava dizendo, ficou claro para nós por que as águias guiaram, ou melhor, estava gritando em grande voz, em alta voz: ai, ai, ai dos que moram na terra. Acho que a leitura já ficou claro para nós que realmente o pior ainda estava por vir, que aquilo que foi pregado semana passada, domingo passado, comparado ao que lemos aqui, parece pequeno. Irmãos, sem dúvida, essa é uma das partes mais dramáticas do livro de Apocalipse, mostrando que o pior para esse mundo ainda está por vir. Isso naquela época, tá? Tem algumas linhas de interpretação muito otimista do Apocalipse acerca do mundo. Acha que ele vai melhorar, acha que o Evangelho vai trazer uma era dourada de paz e prosperidade nesse mundo triste, caótico. Irmãos, eu posso dizer que essa linha de raciocínio otimista é uma ilusão. Esse mundo está reservado para o pior dos piores. Não tem perspectiva de melhora e nem tampouco de um grande avivamento que alcance toda a terra, como a glória do Senhor cobre a terra, e assim o Evangelho alcance todas as pessoas de forma literal. A pregação do Evangelho, irmãos, não tem a intenção de transformar esse mundo em um paraíso, mas tem a intenção de separar o joio do trigo, o bode das ovelhas, o salvo do não salvo, e alcançar até o último eleito. Essa é a intenção do Evangelho. Não é transformar esse mundo aqui em um paraíso. Amados irmãos, como nós vimos e ouvimos na pregação passada, que tudo isso aqui seria pequeno, que nós vimos comparado ao que estava por vir, comparado ao que nós acabamos de ler. Irmãos, aqui na trombeta, o primeiro ai, mostra um aterrorizante tormento, um tormento causado por forças demoníacas, autorizada pelo próprio Deus, contra os homens que não têm a marca de Deus. Então vamos entrar nessa mensagem e vamos ver o que traz para a terra o primeiro ai. Vamos ler de novo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Até aí, irmãos. Nós vemos aqui, irmãos, uma declaração de uma estrela caída do céu na terra, como também a declaração de um poço do abismo. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, e quem é essa estrela caída que João está vendo aqui, que é dado a ela a chave do poço do abismo. Como vocês viram aqui, o texto começa dizendo que João está tendo uma visão e vê uma estrela caída do céu, e foi dado a ela uma chave de um poço do abismo. Precisamos primeiro entender quem é essa estrela. Irmãos, essa estrela que João vê aqui, caída do céu, é uma referência ao próprio Satanás. Observe que João não vê uma estrela caindo, ele vê uma estrela caída, uma estrela que já caiu, ou seja, não foi agora a sua queda, foi um pouco antes. E por que o diabo aqui está sendo chamado de estrela caída? Isso, irmãos, é uma linguagem não difícil de se entender. Por quê? As escrituras, por vezes, chamam anjos de estrela. E o próprio diabo foi chamado de estrela no Antigo Testamento. Também, algumas vezes, os anjos são descritos na Bíblia assim. Vamos ver isso lá em Jó. Abra a sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 38.
para nós começarmos a entender isso aqui. Por que a Bíblia está chamando Satanás de estrela? Jó capítulo 38, irmãos. Jó, livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Todos encontraram aí? Está escrito assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantava e rejubilava todos os filhos. Essas estrelas aqui são os anjos que você está vendo aí. Quando Deus criava a terra, os anjos jubilavam e cantavam na sua presença. Viu que as estrelas, os anjos são chamados de estrelas da alfa. Os próprios anjos que estavam diante do Senhor aqui, que está sendo declarado como estrela. Agora, vamos para um texto, irmãos, referente à queda de Satanás. Talvez seja o texto mais claro das Escrituras, que mais nos mostra o que houve realmente para ele cair, e qual foi o seu ato e as suas intenções, que vai chamar também ele de estrela. Isaías 14, abra comigo. Isaías capítulo 14. E isso vai nos fazer entender completamente por que o diabo está sendo chamado lá de estrela. E também nos lembrar um pouco o que é que passou no coração do diabo para que ele pudesse ser expulso e perder a sua figura santa. Esse texto é bem claro acerca disso. Todos encontraram Isaías 14, 12. Está escrito assim: deixe só o irmão Lorinaldo. Olha que declaração. Como caíste do céu, ó estrela, filho da alva, como foste lançado por terra. Agora, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Foi isso que passou na mente do diabo, para que o Deus expulsasse ele do céu. Ele pensou em subir, fazer um trono acima do trono de Deus. Você viu? Aqui é o diabo falando, tá, irmãos? Aqui é Isaías declarando o que o diabo pensou quando estava lá no céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Agora, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação. Foi isso que fez que Deus o lançasse fora, que ele perdesse a posição que ele tinha de destaque no céu. Foi isso que passou, orgulho, o orgulho de Satanás, a soberba do diabo, por ser um anjo diferente. Ele era um anjo vistoso e quase que perfeito em suas características, fez que ele se olhasse para si com um olhar elevado e se achasse mais do que o próprio Deus Criador. Ou seja, a soberba do coração do diabo derrubou ele. O orgulho dele fez que ele caísse. Isaías deixou claro para nós. Ficou claro que, vamos voltar para Isaías, o diabo também aqui é chamado de estrela. Então, não é algo novo que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 9. Não é João que está trazendo uma ideia que ele nunca viu, não. É uma ideia já que o Antigo Testamento já nos ensinava. Os anjos eram chamados de estrela. Pois é, amados irmãos, assim era Satanás. Mas ele caiu e perdeu a sua posição, sua santidade, seu esplendor, tornando-se um demônio destruidor, mas que também será destruído pelo sopro da boca de Cristo e sofrerá eternamente. Irmãos, o diabo, ele tinha autoridade para ir até o céu. Ele constantemente fazia isso para acusar os escolhidos de Deus. Você vai ver isso em Jó capítulo 1, versículo 6. O diabo, ele tinha liberdade depois da sua queda, do que nós vimos aqui agora, depois dele
pecar contra o Senhor, querer colocar um trono igual, ser igual a Deus, querer ter um trono acima de Deus. Acredito que antes mesmo dele pensar, Deus já sabia no seu coração, porque Deus o criou. Ele, antes de cair, né, ou depois que caiu, melhor dizendo, ele continuava indo no céu. Depois que ele perdeu a sua figura santa, o seu estado perfeito, ele continuava, ele tinha acesso livre até o céu. O Senhor não bloqueou o seu acesso no céu. É tanto que Jó mostra isso para nós. Quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, quem está lá no meio? Satanás. Se apresentando, mesmo depois já de ter se tornado um demônio. Ele foi lá no céu e falou com Deus e acusou Deus. Ele tinha essa posição, mas ele fez isso até o dia da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Quando Cristo ressuscita e volta ao céu, o diabo é expulso do céu de uma vez por todas. Glória a Deus, aleluia. Antes de Cristo morrer, ele podia ir acusar Moisés de mentiroso, Davi de assassino, Jó e outros, porque Cristo ainda não tinha morrido. Quando Cristo morre, o sangue de Cristo justifica, perdoa todos os crentes do Antigo e do Novo Testamento, de modo que quando o diabo vai lá, ele não tem mais o que fazer, porque se ele for acusar qualquer santo, quer seja do Velho ou do Novo, Cristo vai ser apresentado a ele como justificador e perdoador de todos os nossos pecados. Aleluia. Então não vai ter mais do que acusar. Por isso ele perdeu a sua posição. O diabo não tem o que fazer mais no céu. A profissão cabal do diabo era ir lá acusar o servo de Deus. Está vendo Jó? Olha lá, Jó. Sabe por que ele é fiel? Por quê? O Senhor dá tudo a ele. O Senhor cobre ele de bênção. O Senhor enriquece a ele. Tire dele para ver se ele não blasfema. Está vendo? Essa era a posição do diabo. Só até Cristo morrer. Hoje o diabo não tem mais acesso ao céu. Ele não pode mais ir até o céu a acusar, porque não faz sentido, ele não tem mais legalidade moral justa para fazer isso. Porque o diabo acusava com verdade, tá, irmão? Quero dizer isso. O diabo não ia para o céu para mentir, não. Ele acusava com verdade. Ele dizia, Davi é assassino. Realmente, Davi era assassino. Sim ou não? Moisés era assassino. Davi era adúltero. Era com verdade. Só que depois que Cristo morre, ele não pode fazer mais isso. Quando o Rei dos Reis chega até o céu, é agora que a queda de Satanás, a ascensão de Cristo expulsa Satanás. Quando ele vê Cristo subindo, Apocalipse 12 diz que houve uma batalha. Eu quero mostrar com vocês o momento da batalha. Cristo sobe, ressuscita, chega até o céu glorioso, vencendo para vencer, com toda a autoridade no céu e na terra, justificando todos os seus eleitos, Velho Testamento e Novo, e agora o diabo tem que ser expulso, que ele não pode mais acusar. E se ele acusasse, alguém apontava e dizia, Cristo justificou eles, Cristo perdoou eles, você não pode mais os acusar. É tanto que na queda do diabo, olha a declaração que vai ser dita aqui agora para nós, Apocalipse 12, vamos lá, leia aí rapidinho, Apocalipse 12, 7, vamos lá. Olha o que diz, olha o que os anjos vão dizer, se não é específico. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Está pensando que ele acusava só de noite ou de tarde, é? Ele acusava de dia e de noite, irmãos. Olha lá, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a serpente do Éden, irmão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Aleluia. É forte, não é, irmãos? Glória a Deus. Diante de quem ele acusava? Diante do nosso Deus. Agora tem uma parte aqui que é assustadora. Continue comigo. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, versículo 12, festejais, ó céus, e vós que neles habitais. Mais um ai para nós. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele foi atirado para aqui, irmãos.
Ele desceu bonzinho, não foi para cá? Imagina, perdeu a batalha lá. Ele viu Cristo chegando. Ele sabia que ele não tinha mais posição lá. E ele foi mais uma vez, perdeu a última batalha. E agora ele veio com grande ira para a terra. Isso aqui vai ser outra pregação. Eu não vou pregar isso aqui. Já estou no 12, não posso chegar aqui. Daqui a pouco, mais na frente, nós vamos saber o que é que ele veio fazer aqui. Vamos lá. Era só para nós ter uma ideia, mais ou menos, o que aconteceu. E por que quando Cristo ressuscitou, o que houve lá? Para que se cumprisse, irmão, o que Jesus falou em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Eu vi Satanás como um raio que caía do céu. Ele foi expulso do céu, como nós vimos aqui, de uma vez por todas. E agora, irmãos, vamos ver aqui como a estrela caída do céu. Uma vez que isso fica claro para nós, devemos prosseguir para o próximo passo. Foi-lhe dada uma chave para abrir uma porta, permitindo que saia da sua prisão os ocupantes do abismo. Vamos lá. Caída do céu e da terra. E foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Veja, irmãos, primeiro precisamos entender quem são os ocupantes desse abismo aqui. Existe um abismo. Foi dado a Satanás, Deus sabe o porquê, uma chave a ele. Essa estrela caída recebeu uma chave para que abra um abismo. E a pergunta é, onde fica esse abismo e quem são os ocupantes desse abismo? Irmãos, os ocupantes desse abismo são os outros anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião. E por alguma razão foram aprisionados em algum lugar que ninguém sabe onde é, mas que a Bíblia dá nome. Chama de quê? Abismo. Ninguém sabe onde é esse abismo, onde está esse abismo agora, onde fica esse lugar, mas sabemos que esse lugar existe e que, ou existiu, existe ainda, e que existiu demônios lá aprisionados. Irmãos, as Escrituras não revelam muita coisa acerca desses anjos e o porquê que eles estão aprisionados, enquanto outros estão livres. Nós poderemos fazer alguma conjectura boa. Possa ser que esses anjos estejam em uma categoria pior do que os outros no poder ou na malignidade destrutiva, de modo que o Senhor deixou-os em abismo temporário de sofrimentos. Talvez seja essa a ideia, conjectura, uma conjectura que se harmoniza com as Escrituras, porque a Bíblia não diz por que Deus deixou esses anjos em abismo. Tem outros soltos, milhares por aí, naquela época. Nós vamos entender isso aqui melhor daqui a pouco. Mas ninguém sabe especificamente por que uns ficaram soltos e outros livres. Então isso, mais uma vez, possa ser que Deus deixou esses presos, porque possa ser anjos que estejam em uma categoria pior do que os outros. Em que termo? Num termo de poder ou na malignidade destrutiva, de modo que o Senhor deixou-os em abismo temporários de sofrimento. Mas uma coisa é fato, esse abismo existe, e nós temos uma pista boa nas próprias Escrituras, dos próprios demônios, rogando para não ir para esse lugar. Nós temos uma declaração importante no Evangelho de Lucas, quando Jesus expulsa um demônio de um homem na região de Gadara. O Evangelho de Lucas vai nos ajudar a entender isso melhor. Lucas capítulo 8, abra comigo. Lucas capítulo 8, versículo 26. Vamos ler. Deixa só o irmão encontrar ali. Isso tomar. Vamos lá. Está escrito assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios,
que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenará aos espíritos imundos que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderar dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para onde? Esse lugar existe. Você viu aí eles com medo de ir para lá? Eles sabiam que esse lugar era um lugar que eles ficariam presos e que já tinha outros demônios lá, pelo determinado decreto de Deus, que já estavam lá presos. Esses estão soltos. Você prestou atenção que esses estão livres? Esses estão livres para, inclusive estava escravizando a vida de um homem, livres para destruir. Mas eles rogaram a Jesus aqui que não enviasse eles para um lugar chamado abismo, que possivelmente, ou melhor, com certeza era um lugar que ia impedir eles de agir como eles estavam agindo, um lugar de tormento, de prisão temporária. Então, de uma forma clara, o livro de Lucas mostra para nós que esse abismo é real e ele existe. Vamos voltar para lá, para Apocalipse, para continuar. Versículo 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Com a fumaceira, a saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Irmãos, veja, parece que chegou a hora desse abismo ser aberto. E foi dada a chave do poço ao próprio diabo, irmãos. Esses demônios estavam em um abismo esperando o momento exato de agir. Vamos ver então o que acontece quando ele abriu uma grande fornalha. O quadro que João pinta aqui, irmãos, é de uma densa fumaça que escurece a luz do dia e obstrui a respiração, contribui para doenças, produz insuportável mau cheiro e contamina tudo. É como se o próprio inferno, irmãos, exalasse algo que viesse a danificar, poluir e macular a própria terra. A ideia que nós estamos lendo aqui diz que foi aberto, abriu o poço e subiu fumaça, como fumaça de grande fornalha. É como se o próprio inferno exalasse algo que viesse a danificar, poluir, macular a terra. Essa imensa fornalha serve para retratar o próprio inferno, irmãos. O mal é como uma nuvem densa que mergulha o mundo em trevas, sufoca todos quantos respiram o seu ar pecaminoso e poluído. Essa é a ideia do primeiro texto. Agora, irmãos, observem, o mal propriamente dito aqui só funciona com a permissão divina. Ele surge, ele cresce, mas é Deus que controla o seu efeito. Vamos para o 3. Também da fumaça saíram o quê? Gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder. Foi-lhes dado, observe. Eles receberam autoridade. Daqui a pouco nós vamos entender porque está escrito gafanhoto aqui. E foi-lhes dado poder para... E também da fumaça saiu gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Veja, esse versículo, irmãos, 3, mostra para nós que a quinta trombeta, esse toque, põe em movimento um terrível exército de gafanhotos. Está escrito aí gafanhotos? Esse versículo 3 está mostrando para nós, para a igreja, que a quinta trombeta, esse toque, põe em movimento um terrível exército de gafanhotos. Mas por que a Bíblia, na verdade, o que a Bíblia quer mostrar para nós aqui, quando ela fala sobre gafanhotos? Na verdade, irmãos, o que a Bíblia quer mostrar para nós aqui é outra coisa. Isso aqui é alegórico, é simbólico. Aqui,
João está usando uma figura de linguagem. O que João está fazendo aqui é usar uma linguagem figurada. A ideia de gafanhoto aqui é para mostrar para nós a quantidade de demônios que serão soltos desse abismo. São milhares de demônios, assim como um enxame de gafanhotos. É isso que João está mostrando para nós aqui. Então ele traz figura de linguagem para explicar algo muito maior para nós. Como é que os gafanhotos andam? Em enxame. Então ele está pegando algo para trazer uma ideia mais real para nós. É isso que o texto quer mostrar. É só apenas algo simbólico que quer apontar para algo muito maior, irmãos. E se você pesquisar, um enxame de gafanhotos pode incluir até 70 milhões de insetos. Esse talvez, irmãos, seja o máximo dos máximos. Mas eu trago esse número para vocês terem uma ideia por que João usou a ideia de gafanhotos aqui, como quantidade de milhares de demônios que saíram desse abismo com autoridade e decreto do próprio Deus, que deu a chave, a estrela caída, para que fosse aberto o poço do abismo, para fazer mal aos homens ímpios, que não têm o selo de Deus, a marca de Deus na terra. Observe isso. Que não tem a marca do Cordeiro sobre a fronte, que não servem a Deus e não se submete ao ensino da sua palavra. Agora, irmãos, percebam, João, ficando claro isso para nós, porque ele usou uma linguagem figurada, o gafanhoto é apenas só para trazer para nós que foi milhares de demônios que saíram daquele poço. Mas João não só usou uma linguagem figurada, simbólica, para os gafanhotos, para simbolizar a quantidade, mas também o poder destrutivo que os gafanhotos têm. Gafanhotos em enxame, por onde passa, devasta lavouras, árvores, verde, o que tiver, eles destroem. Gafanhotos, irmãos, têm um poder destrutivo e devastador. João usa a linguagem para mostrar o poder destrutivo, devastador, que esses milhares de demônios têm e terá quando ele sair do abismo desse poço. Duas linguagens figuradas. A primeira, quantidade de gafanhotos. Ele usa quantidade de demônios. Ele usa a ideia de gafanhotos para mostrar para nós que milhares de demônios saíram desse poço. Mas a outra coisa que os gafanhotos é muito evidente neles, a destruição. Por isso ele é chamado na Bíblia de quê? Devorador e destruidor. E eu quero até dizer a você, irmãos, que o devorador e o destruidor da Bíblia não é Satanás não, é o gafanhoto. A Bíblia chama o gafanhoto de devorador e destruidor. Então João também está trazendo essa imagem, que não só é milhares de demônios, como também, assim como o efeito dos gafanhotos de passar e por onde passar, devastar, destruir tudo, assim os demônios terão esse mesmo efeito. Amém até aqui? Amém. Isso é tão evidente que o próprio autor faz questão de mostrar para nós que ele não está falando de gafanhotos literais aqui. Porque gafanhotos literais comem erva verde e o fruto da árvore. Mas olha o que é dito para nós aqui no verso 4. Leia comigo, vamos lá. Foi-lhes dito a quem? Os gafanhotos, né? Que não é gafanhoto. Foi-lhes dito que não causassem dano ao quê? A erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Nossa, é forte isso aqui, não é? Mas gafanhoto gosta de verde, de árvore. Claro, não é de gafanhoto literais que o texto está falando, são de demônios. Demônios que receberam ordem para ir à terra e destruir a vida dos homens aqui. Devastar, trazer angústia, grande dor. Mas você viu, irmãos, como Deus limitou o poder deles? Você viu como é Deus que controla tudo? Foi-lhe dito o quê? Não cause dano a isso, não cause dano àquilo, não cause dano àquilo, mas somente aos homens que não têm a minha marca. Glória a Deus. Isso é muito forte, irmãos.
Amados, talvez isso traga para o crente que ama o Senhor, que está aqui essa noite e que vai me ouvir, a devida importância privilegiada, exclusiva de pertencer a Cristo. Aleluia. Diga se não é, meu irmão. Olha aí, olha a distinção, olha a separação, olha a proteção de Deus que é nos dando aos homens que não são meus. Aleluia. Isso mostra para nós, para você que está aqui, a devida importância privilegiada, exclusiva de pertencer ao Senhor Jesus. Veja o que o texto diz, irmãos. Foi-lhe dito: não cause dano. Ou seja, tem uma ordem divina, tem uma mão divina controlando o limite até onde esses demônios irão agir. Tem uma mão mostrando que, por mais, irmãos, escute isso, por mais que a chave foi dada à estrela caída pelo próprio Deus, talvez isso nos assuste. Por quê? Por que Deus deu essa chave ao diabo? Nós não estamos aqui por quê, mas para entender devido às escrituras e se submeter à vontade de Deus. Mas uma coisa é fato, observe, por mais que essa chave tenha sido dada à estrela caída pelo próprio Deus, que foi solto os demônios do abismo, esse verso 4 deixa claro para nós que o controle é de Deus e não de Satanás. Não é só ler isso. Foi dado, toma a chave, abre o poço, mas quem é que está no controle? Quem é que está dizendo: cause só isso, não cause a esse, não cause dano às ervas, não cause dano às árvores? Somente eu dei a chave, mas quem controla sou eu. Isso é muito importante nós entender, irmãos. Observa a distinção, a separação do povo santo de Deus. E veja, a ordem foi dada: faça mal, fira, atormente somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. E aí, irmãos, talvez é para você uma declaração dessa aqui, que talvez em alguma hora ou momento da sua vida teve a audácia de pensar se fez a escolha certa de vir para o lado de Cristo. Eu acho que essa passagem deixa claro que essa é a escolha mais certa a fazer, não é? Talvez se você pensa ainda: será que foi a escolha certa? Será que realmente eu fiz certo em vir para Cristo? Eu acho que esse texto está deixando claro para você que você fez. Bem claro, nitidamente, que você fez. Você fez. Esses demônios atacam seres humanos que não têm nenhuma parte no reino de Deus. Irmãos, observe, isso é real. Isso não é conto de fadas, não é história de carochinhas. Esse é o mundo espiritual que os nossos olhos não vê. Aqui está o mundo que os jornais, as notícias de TV não podem anunciar. Por quê? Só pode anunciar daquilo que sabem e daquilo que vê. O jornal, irmãos, pode até anunciar uma chacina, mas jamais ele vai anunciar com convicção que por trás da chacina, convictamente, houve uma força demoníaca, houve forças das trevas, houve demônios trabalhando para que houvesse toda aquela miséria anunciada. Alguém já viu o jornal falando isso? Houve uma chacina, todo mundo já viu, né? Houve muitas. Mas depois você viu um repórter dizendo: eu acredito que por trás dessa chacina há demônios. Não, você nunca vai ver eles fazendo isso. E eu entendo a limitação deles, porque eles estudam ou estudaram e se formaram para anunciar apenas aquilo que eles veem e que eles sabem. A Bíblia anuncia para nós, irmão, aquilo que os olhos humanos, os jornais humanos, as notícias humanas não conseguem ver. Não espere, irmãos, nas páginas dos jornais anunciar a você aquilo que só a Bíblia pode anunciar e esclarecer para nós. Pois a Bíblia é mais atual do que o Jornal da Manhã. A Bíblia anuncia para mim e para você o sobrenatural, o mundo espiritual por trás desse mundo caótico e louco. Irmãos, esse livro divino sagrado veio exatamente para lembrar a você, a nós, que tem outro mundo por trás desse mundo aqui que os seus olhos estão vendo. Há um mundo espiritual onde circula por toda parte desse mundo anjos de Deus e demônios caídos. E acredite, por mais que os olhos humanos, os nossos olhos, não consigam ver,
isso está acontecendo bem perto de nós, ao nosso redor e ao nosso derredor. Por isso, tal privilégio tem e tal segurança tem aqueles que são de Cristo, que tem o selo de Deus, que tem a proteção divina de Deus, nesse mundo que tem Deus lutando por eles. Sabe por que eu digo isso, amados irmãos? Porque nenhum de nós temos a capacidade de lutar com demônios espirituais e poderosos. Já viu alguém dando um soco no demônio, dizendo que está acertando o demônio? Só pode estar louco. Você não tem como lutar, você não consegue ver ele. A vantagem é toda dele, ele tem mais poder, ele é invisível, você não vê ele. Mas é real. Esse mundo é real. Vou repetir, nesse mundo que os seus olhos estão vendo, não, mas há outro mundo que os seus olhos não vê, que está tão perto, mas tão perto, que você não imagina. Há demônios e anjos circulando nesse mundo em todos os momentos. E está muito perto. Tanto ao nosso redor, a Bíblia diz que há anjos, como ao derredor, a Bíblia diz que há demônios. Você entende? Isso é real. Então, como eu disse, os nossos olhos não conseguem vê-lo. A vantagem vai ser sempre deles nesse sentido. Por isso, Deus, que é Espírito, o dono do mundo físico e espiritual, que vê os demônios em todo momento, Ele, somente Ele, nos guarda e nos protege, nos guia e nos livra das armadilhas deles. Você entende a necessidade que você tem de Deus, irmão? Você não consegue ver. Você não consegue ver um demônio na esquina, ele espreitando. Não consegue. Mas eles estão lá, em cada esquina, beco e viela, pronto para destruir as nossas vidas, derrubar, matar e destruir. Mas Deus os vê. Deus os vê em todos os momentos. Vamos lá. Vamos ler novamente o versículo 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre. Irmãos, diante disso que nós estamos lendo aqui, dessa declaração que Apocalipse está trazendo para nós, que horrível é os homens que vivem sem Deus nesse mundo. Que perigo eles estão correndo. Que horrível é se rebelar contra Deus, pecar contra o divino, não servi-lo, não se submeter a Cristo como seu Senhor. Irmãos, talvez surja uma pergunta aí no seu coração, como surgiu também no meu, que não quer calar. E a pergunta é essa trombeta, ela já tocou? Esses demônios já foram soltos? Ou ainda serão? Irmãos, a interpretação acerca do assunto mais cabível aqui sempre vai ser uma interpretação futurista. Só que isso desde a época que o livro foi escrito, apontava provavelmente para algo que estava para acontecer. Quando tivesse próximo de Jesus voltar, perto da sua volta, esses demônios seriam soltos para destruir os ímpios. Vou repetir. Isso sobe aos nossos corações. Esses demônios já estão soltos? Essa trombeta já tocou? Pastor, a quinta trombeta já tocou? Vou repetir. Quando esse livro foi escrito, ele tinha uma ideia futurista. Futurista como? Essa abertura desse poço aqui, dessa chave, ela apontava para ser aberta quando tivesse perto da volta de Cristo. Esses demônios seriam soltos para destruir os ímpios. E aí nós devemos analisar à luz dos acontecimentos, dos avisos, dos sinais que nós estamos vendo. Será que Jesus já está perto de voltar, irmãos? Será que a volta do Mestre está próximo? Será que o Filho do Homem já está às portas? Será que nós estamos no finalzinho mesmo do fim dos tempos, na última parte das 70 semanas de Daniel? Irmãos, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho ser um pouco difícil, diante do que os nossos olhos estão vendo, essa trombeta ainda não ter sido tocada. Sim, irmãos, eu acredito que essa trombeta já foi tocada. Eu acho que tem mais evidência dela já ter sido tocada do que não ter sido. É só você olhar. Nós estamos no fim. Os sinais estão aí. Quem crê que está próximo do fim, diga um amém. Amém. É fato.
Se essa profecia era futurista e apontava para quando estivesse perto de Jesus voltar, está perto de Jesus voltar. Então, por que não crê que essa trombeta já tocou? Tudo indica, irmãos, convictamente que essa trombeta, a quinta, já tocou. E esses demônios estão aí à solta, destruindo vidas. Vamos para o quinto, versículo 5. Foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Esses demônios, irmãos, receberam autoridade para torturar quem? Os seres humanos. Porém, não poder para matá-los. Veja a limitação. Mais uma vez, o texto claramente indica que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Somos lembrados do que Deus permitiu a Satanás, lembrem disso, ferir a carne e os ossos de Jó, porém, lhe exigiu que poupasse a sua vida. Isso é para deixar claro para nós que Deus põe limites ao poder de Satanás. Satanás, irmãos, é o responsável pelo mal neste mundo. Satanás e não Deus. Não obstante, Deus usa a perversidade de Satanás para punir os pecadores rebeldes e endurecidos. Guarde isso, isso é muito importante para o seu entendimento geral sobre a soberania de Deus. Por que Deus está usando o diabo? Deus usa o diabo para punir os pecadores rebeldes e endurecidos. Com isso, dando sempre a chance a eles de arrependimento, sempre chamando-os a arrependimento, para não parecer que Deus é injusto, né? Leia aí o versículo de número 21 da sexta trombeta. Vamos dar um pulinho aí, só para entender que Deus tem sempre esse objetivo de chamá-los ao arrependimento. 21, está escrito o quê? Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O objetivo, irmãos, por que Deus disse, não mate eles? Porque sempre há uma oportunidade de arrependimento para o homem. Mas você viu que ainda assim a Bíblia diz que eles não? Isso aqui é para outro. Eu só estou trazendo essa ideia para ficar claro que Deus usa o diabo como instrumento para trazer tormento para os rebeldes endurecidos, mas ao mesmo tempo que Deus usa é para também que os homens, na sua dor, se arrependam dos seus pecados e o busquem e o temam. Mas como você viu, nós vamos chegar lá, ainda assim os homens não se arrependem. Veja comigo para ficar evidente isso. Como eu disse, o versículo 21 já deixou claro. Agora observe, o sofrimento dessas pessoas são tão grande que elas preferem a morte. Quando a Bíblia declara, irmãos, sobre as pessoas preferirem a morte, descreve para nós que esse sofrimento vai ser tão caótico, irmãos, tão doloroso, mas tão cruel, que eles preferirão morrer antes ficarem vivos. O sofrimento que esses demônios irão trazer a essas pessoas, irmãos, serão tão horripilantes, tão estarrecedores, tão malignos, tão dolorosos, que, como eu disse, eles preferirão a morte antes sofrer tamanha dor. Por isso a Bíblia descreve que o tormento deles era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Aqui nós podemos imaginar, irmãos, a comparação sendo dada aos piores escorpiões do mundo, aos mais venenosos, que pode fazer o homem, dependendo da circunstância, se contorcer de dor e até espumar. Então, irmãos, a Bíblia traz essas figuras, todas essas figuras que nós estamos vendo aqui, para nós, mais uma vez, para nos mostrar que sofrimentos terão esses homens, que preferirão andar, ou melhor, que preferiram andar sem Deus ao pecarem contra o Senhor, que preferiram viver aqui na terra para satisfazerem livremente todos os seus desejos sexuais, carnais, que esse mundo os oferece. Os homens que decidiram viver como se fosse que não existe um Deus para prestar contas. É para eles esse juízo aqui. Isso aqui, irmãos, é como que os ímpios sofrendo nesta vida é um tipo de juízo que tipifica já o castigo final, se eles não se arrependerem. Essa dor, ela é possível, tanto física, é possivelmente ser tanto física como mental. Vamos para o versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá. Por mais que eles queiram morrer, não pode morrer. O negócio é para sofrer mesmo. Mas aí fica a pergunta, não é? Por que eles não conseguem se matar, tirar a própria vida?
Veja, irmãos, é só lembrarmos um detalhe importante do próprio texto, que diz para nós que o Senhor limitou o poder dos demônios, dizendo que não os matassem. Isso aqui explica porque que eles não chegam a tirar a própria vida. Essas pessoas, irmãos, se sentem impotentes para morrer, não é por causa da sua incapacidade de cometer suicídio, mas porque os demônios receberam a ordem de não matá-las. Grave isso. Então, diante disso, os demônios fazem o quê? Faltando-lhes o poder para matar, que é o que eles gostam de fazer, continua a perturbar o corpo e a mente dessas pessoas, a os conduzir ao total desespero. Vamos para o 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Irmãos, esse versículo 7 aqui, João está voltando um pouco lá atrás. Uma profecia que está escrito lá em Joel aqui. É cada figura, né, irmãos, que nós vemos aqui. Os gafanhotos têm rosto de homem e cabelos de mulher. Vamos entender isso aqui daqui a pouco. Mas primeiro vamos entender esse 7. João está voltando um pouco os seus olhos para uma profecia do Antigo Testamento que está escrito lá em Joel. Em parte, na verdade, João toma por empréstimo a imagem da profecia de Joel, o qual, escute isso, compara uma invasão de gafanhotos a um poderoso exército que destrói tudo por onde passa. Vou repetir. João toma por empréstimo a imagem da profecia de Joel, compara a invasão de gafanhotos a um poderoso exército que destrói tudo por onde passa. Aliás, esse profeta escreve que os gafanhotos têm a aparência de cavalos e galopam como cavalaria, cujo som é como o som de carros em movimentos. Porta-se como guerreiros e marcha em linha reta. Joel capítulo 2, versículo 4 ao 11, vai estar essa declaração que eu acabei de falar aqui. E é com isso que João, é isso que João tem em mente. É essa profecia que João tem em mente, quando ele diz aqui que o aspecto dos gafanhotos é semelhante a cavalos preparados para a peleja. Ele está trazendo uma ideia da profecia de Joel. Agora, irmãos, João, porém, aqui usa a imagem que é descrita em Joel para descrever simbolicamente, escute isso, o que é que ele está querendo trazer para a igreja no versículo 7. João usa a passagem de Joel, capítulo 2, para descrever para nós, simbolicamente, a batalha espiritual que os demônios promovem contra a raça humana. Repita comigo para você entender melhor. Versículo 7, leia de novo. O aspecto dos gafanhotos era semelhantes a cavalos preparados para quê? Para batalha, para peleja. Então o que João está querendo dizer para nós? Vou repetir. João está mostrando para nós a batalha espiritual que os demônios promovem contra a humanidade. Ou seja, João está mostrando para nós aqui no verso 7 que os demônios soltos do poço do abismo, que receberam poderes destrutivos para terrificar, estão prontos para a batalha. É isso que João está mostrando para nós. E seguros da vitória. Isto é, João emprega os símbolos de cavalos preparados para a batalha, com algo semelhante a coroas, que exibem a aparência de ouro, que caracteriza o triunfo dos demônios. Ou seja, isso tudo caracteriza o sucesso que esses demônios terão de destruir, infernizar, perturbar a mente das pessoas, danificar o corpo delas e fazer que elas se desesperem na angústia das suas dores. É isso que o texto 7 quer trazer para nós, com toda essa figura de linguagem aqui que você está vendo, que os gafanhotos eram como cavalos preparados para a batalha, para a peleja. Peleja é batalha. É isso que ele quer trazer para nós, que os demônios, quando foram chamados, estão como? Batendo continência, preparados para a peleja, preparados para destruir, preparados para cumprir a missão que foi designada para eles. É isso que significa o versículo 7. Vamos continuar. A Bíblia diz que o seu rosto era como o rosto de quê? Vamos lá. O seu rosto era como o rosto de homem. Veja, irmãos, a Bíblia descreve que os gafanhotos têm o rosto de homem. Lembrando que os gafanhotos aqui representam quem? Os demônios.
Mas vamos lá, vamos entrar no 8, eu vou explicar o finalzinho do 8, rosto de demônio, o finalzinho do 7 e o 8 também. Vamos entrar no versículo 8, vamos lá. Eu vou explicar os dois, que já estão juntos. Tinha também cabelos como cabelos de quê? E os seus dentes eram como dentes de quê? De leões. Tinha também cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes como dentes de leão. Irmãos, nós vemos cada coisa no livro de Apocalipse, não é? De repente é gafanhoto, de repente transforma em rosto de um homem, de repente o gafanhoto tem cabelo. Rosto como rosto de homem, cabelos como cabelos de mulher. O que João está querendo trazer para nós, irmãos? Demônios com rosto de homem e cabelos de mulher? Irmãos, isso aqui é profundo. Os gafanhotos que nós estamos vendo aqui, que representam os demônios, aparecendo com o rosto de homens, significa inteligência, sagacidade e discernimento, que esses demônios têm para enganar e destruir os homens. Vou repetir. Os gafanhotos que nós estamos vendo aqui, aparecendo com o rosto de homens, significa a inteligência e a sagacidade e discernimento que esses demônios têm para enganar e destruir os homens. Que eles foram designados para destruir. São criaturas demoníacas com poder mental de seres racionais. É isso que essa primeira parte, rosto de homem, quer dizer para nós. Com o fim de infligir inaudita miséria às pessoas que se rebelaram contra o seu Criador. Seu propósito é destruir no mais alto grau de malignidade as pessoas e enganar as pessoas que não servem e nem adoram a Deus. Já o cabelo de mulher, irmãos, e os dentes de leão que nós estamos vendo aqui, expressa figuradamente a fraude demoníaca de um lado e o ataque feroz do outro. Ou seja, os cabelos femininos são aprazíveis aos olhos. Sim. Sim ou não? Os cabelos femininos são aprazíveis aos olhos. O contraste entre o charme e a ferocidade dos dentes do leão é algo extraordinário em seu simbolismo, devemos admitir. Porque se de um lado a figura dos dentes do leão aqui representa ferocidade, apetite feroz, ou seja, mostrando que o ataque dos demônios será um ataque feroz, semelhante aos do leão, do outro lado, João está mostrando para nós que o diabo vai usar todo o poder maligno para atrair os homens para ele. E agora entra a parte dos cabelos da mulher. João está mostrando aqui que o diabo vai atrair os olhos dos homens para ele, como os cabelos das mulheres atraem e chama a sua atenção. Dos homens. Satanás e as suas forças demoníacas buscam atrair os seres humanos para finalmente destruí-los. Ou seja, os cabelos de mulher que aparecem aqui representam a astúcia do diabo em seduzir os homens para ele, para depois destruí-lo. Assim como os homens são seduzidos e atraídos pela beleza do cabelo de uma mulher. É forte isso aqui, meu irmão, fala sério. Irmãos, vamos para os últimos versículos, 11 e 12. Por que eu digo isso? Observe que o versículo 10 está repetindo o versículo 5. Mas vamos ler, só para você ver que está repetindo. Não é que eu queira pular ele. Tinha ainda cauda com escorpiões e ferrão na cauda. Tinha poder para causar dano aos homens. Por 5, nós já vimos ou não isso aqui, essa declaração? Então, isso aqui tem a mesma ideia, o mesmo sentido de dor intensa, de profunda dor pelos demônios, que é comparada a um ferrão de escorpião. Vamos para o 11 e para o 12, para acabar a mensagem. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Até aí. Irmão, o significado do texto é claro, pois os gafanhotos não tem rei. A Bíblia está falando que eles tinham um rei. Gafanhoto não tem rei. O texto aqui está falando sobre a lealdade que os demônios prestam a Satanás, a quem Jesus chama de príncipe desse mundo. É disso que o texto está falando 11 aqui, quando diz: e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico. Tinha quem sobre eles? Os demônios que foram soltos. Tinha sobre eles como rei deles, olha lá, tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Isso aqui
é para descrever para nós a lealdade dos demônios que foram soltos do abismo a Satanás, que representa, que é chamado de príncipe desse mundo. É isso que a Bíblia quer dizer. Os demônios que saíram daquele abismo são leais a Satanás, estão prontos para obedecer o diabo, para toda astúcia, estratégia e engano de destruição, de modo geral. O nome hebraico aqui, Abaddon, e em grego Apolion, significa a mesma coisa, irmãos: destruidor. Esse termo aqui é usado também para o próprio Satanás. Tanto Abaddon como Apolion é o diabo. Ele aqui, Abaddon também, Apolion, como disse, é o mesmo nome, destruidor e príncipe dos demônios. Irmãos, o príncipe dos demônios, Abaddon, e em grego Apolion, o diabo, realmente governa todas as pessoas que não têm o selo de Deus na fronte. Guarde isso. A marca de Deus e do Cordeiro, e que não são de Cristo. O príncipe das trevas, Apolion e Abaddon, que é o mesmo nome, destruidor, que é uma figura para o próprio diabo, realmente ele governa todas as pessoas que não têm o selo de Deus na fronte e a marca do Cordeiro, e que não serve a Cristo. De alguma maneira Deus os entregou nas mãos do próprio diabo para serem destruídos. Irmãos, eu não acabo essa mensagem aqui, porque esse fim que eu descrevi aqui é para aqueles que não temem a Deus, que não tem a marca de Deus, que não serve a Deus, que não se arrependeram dos seus pecados. Mas eu quero avançar um pouquinho para mostrar como será o final daqueles que têm a marca de Deus sobre a fronte. Aquilo que acaba, aqui acaba a mensagem, e esse é o final para os selados de Deus. Para os selados de Deus, a mensagem de paz e alegria e gozo eterno. Vamos deslumbrar e vermos mais de perto, um pouco mais da cidade que nos espera a morada eterna. Apocalipse capítulo 21, vamos lá. Versículo 22, eu acabo a mensagem. Acabei até no tempo bom, graças a Deus. Que fim horrível para aqueles que não temem a Deus. Eles estão sendo destruídos e escravizados. Isso aqui, irmãos, explica um pouco, né? Porque tanta destruição de família, tantos homens enlouquecendo, perturbados, doentes. Isso explica um pouco também porque vivemos uma geração tão doente, tão atormentada, tão angustiada, tão depressiva. Esses demônios estão soltos, irmãos, tá? Eles estão destruindo vidas, casamentos, trazendo horripilantes angústias para almas dos homens. Mas para nós, essa pregação não pode acabar aqui. Para nós é diferente. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Vamos lá? Para nós, irmãos, acaba assim, tá? Vamos lá? As 12 portas são 12 pérolas. 12 portas de quê? Dos céus aqui. Eu não vou pegar do começo, vai ficar muito longo, tá, irmãos? Aqui é a descrição do céu, do lugar que iremos morar. Vamos lá. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro. A cidade que iremos morar, tá? Como vidro transparente. Vá deslumbrando aí. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nossa, irmãos, aleluia. Uau, que é isso? As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o quê? Está o quê, irmãos? Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem da luz do sol,
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso fim, irmãos. É para isso que nós caminhamos, para reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor.